Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja com a tua vida, com a tua família nesse momento. Quero compartilhar com você nessa noite uma palavra ao teu coração, uma palavra do coração de Deus ao teu coração, e ela encontra-se no livro de Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Então você que tem a sua Bíblia, pegue ela nas suas mãos e acompanhe comigo então a leitura dessa palavra. E diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Eu quero então orar com você, dirigir a Deus um momento de oração, e peça para que Ele ministre, para que Ele fale ao teu coração mediante essa palavra, a ministração dessa palavra, e que o Espírito Santo possa guiar você a toda a verdade, guiar você ao propósito de Deus, e que também seja uma palavra de cura para o teu coração, para os teus sentimentos, para os teus pensamentos, que em nome de Jesus seja um momento poderoso esse de agora da ministração da palavra. Pai, nós oramos nessa noite, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos cultuando a Ti, e eu oro, Pai, para que o Teu Espírito possa conduzir todo esse momento, Pai, onde estaremos meditando na Tua Palavra. Eu oro, Pai, para que seja uma palavra de cura, eu oro para que seja, Senhor, uma palavra que possa, Senhor, alinhar os Teus filhos com o Teu propósito, com aquilo que está no Teu coração, Senhor. Eu oro em nome de Jesus que o Teu Espírito, Senhor, traga vida a esta palavra, as palavras, Senhor, que forem faladas, ministradas aqui, Senhor, que tragam vida ao coração dos Teus filhos, Senhor, e que possam conduzi-los, Senhor, ao Teu propósito, à Tua vontade e a viver, Senhor, a Tua vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós descansamos e confiamos em Ti e colocamos diante do Senhor o nosso coração totalmente receptivo à Tua palavra e à voz do Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre ansiedade, e esse tema, é um tema muito falado nesses dias, não só durante a pandemia, mas muito antes, Nós vivemos num mundo ansioso, nós vivemos numa época onde diz que o mal do século é a ansiedade. Pessoas que sofrem com isso, pessoas que vivem dessa maneira. E Paulo, ele inicia aqui no verso 6, que é o que nós lemos, repetindo palavras de Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus já dizia, já alertava, dizendo: não andem ansiosos. E eu quero falar sobre isso, para que você não ande dessa maneira, que você não ande ansioso, preocupado, mas que você possa confiar e descansar no cuidado do nosso Pai, no cuidado do nosso Deus, e que a nossa ansiedade, ela só é uma ilusão, só é prejudicial, e que não vai gerar nada, absolutamente nada positivo para nós. Então, eu quero falar a respeito de ansiedade. Como eu falei, Jesus, ele já falava, ele falou lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, falando para que nós não estivéssemos, vivêssemos, andássemos ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E aí ele diz, lá no versículo de número 31, dizendo: não andeis, pois, ansiosos, inquietos, dizendo: o que nós vamos comer, o que vamos beber, ou o que nós vamos vestir?
porque todas essas coisas os pagãos, os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Veja que Jesus ele aponta para aquilo que é a raiz da ansiedade, para aquilo que é a causa da ansiedade. Jesus ele fala aqui que a incredulidade, então, é a raiz da ansiedade. Nasce, então, na incredulidade. Jesus está falando assim que nós que conhecemos a Deus não podemos andar ansiosos, preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque quem vive dessa maneira são os pagãos, são aquelas pessoas que não conhecem a Deus. No entanto, eu e você que conhecemos a Deus, aí diz o texto, de certo, nosso Pai Celestial bem sabe daquilo que nós necessitamos e vai cuidar disso. Então veja a diferença daqueles que não conhecem a Deus e daqueles que conhecem a Deus como Pai. Essa é a visão, essa é a revelação do Espírito aos nossos corações, de nós olharmos para Deus na figura de um bom Pai, que cuida dos seus filhos. E quando nós olhamos para Deus desta maneira, não há como nós vivermos ansiosos, inquietos, preocupados. Essa é uma vida de pagão, de alguém que não conhece a Deus. Então veja que a raiz da ansiedade é a incredulidade, quando nós não confiamos que Deus é capaz de cuidar de nós, de que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades, de que Deus é capaz de providenciar aquilo que precisamos. Então a ansiedade, ela tem a sua causa, ela tem a sua raiz na incredulidade. Então nós que conhecemos e estamos procurando conhecer cada vez mais a Deus, não devemos viver ou andar ansiosos. O texto também fala para nós no verso 27, dizendo que, e qual de vós, no capítulo 6 de Mateus, versículo 27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Veja que Jesus ele está alertando a inutilidade da ansiedade, o quanto a ansiedade é inútil. Porque por mais que você procure, que você tente resolver as coisas, por mais que você esteja totalmente envolvido nisso, tentando resolver as circunstâncias da vida, você não vai acrescentar nem 1 centímetro na sua vida, você não vai acrescentar mais nem 1 minuto ao seu dia, ao nosso dia. Então veja que viver ansioso é viver de uma forma inútil, porque nós não iremos acrescentar nada, pelo contrário, nós só vamos perder ao viver desta maneira, ansiosos. O verso de número 25, onde Jesus ele inicia falando sobre isso, ele diz: por isso vos digo, não andem ansiosos com a vossa vida, pelo que comer, pelo que beber, ou quanto ao vosso corpo, com o que vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Veja que Jesus ele está falando que a ansiedade também, além de ser algo inútil, porque nós não podemos acrescentar nada a ela, acrescentar nem 1 minuto ao nosso dia, ela também é prejudicial, porque faz com que você se preocupe com algo que ainda está pela frente, tentando resolver algo que ainda está para acontecer e que poderá nem acontecer. Então você está ocupando os teus pensamentos, os teus sentimentos, ocupando o teu tempo com coisas que estão para acontecer. Então, de alguma maneira, isso se torna prejudicial, porque você não vive o hoje, porque você também está trazendo desgaste para a sua vida,
e a ansiedade estará sufocando os teus sentimentos. Então a ansiedade é algo totalmente prejudicial, faz com que você se preocupe, se ocupe com muitas coisas que estão pela frente e que muitas ainda poderão nem acontecer. Nós também entendemos que a ansiedade, além de ser uma ilusão, de ser inútil, de ser prejudicial, é também uma ilusão, porque quando nós estamos agindo dessa maneira, na correria do dia a dia, inquietos, preocupados, pensando naquilo que está para acontecer, parece que nós estamos com o controle da situação, que nós vamos ter condições de resolver tudo. E isso é uma grande ilusão, porque de uma hora para outra as coisas podem mudar completamente. De um dia para o outro as coisas podem mudar completamente. Nós precisamos entender que quem tem o controle total das coisas é somente Deus. Então entenda que a ansiedade é apenas uma ilusão, que a ansiedade ela é prejudicial para a sua vida, trazendo enfermidades, doença, e também é algo totalmente inútil, porque você não vai produzir nada agindo de uma maneira ansiosa, e tendo a sua raiz na incredulidade. Filipenses capítulo 4, que é o texto que nós lemos, Paulo está falando àquela igreja e ele diz para aquela igreja, dizendo: não andem ansiosos. A ansiedade que Paulo estava falando ali, que eles estavam preocupados, estavam ansiosos, é bem diferente do contexto dos nossos dias, onde as pessoas estão ansiosas, mas a sua preocupação está muito voltada a si mesma. Como Jesus fala aqui, ao que comer, ao que vestir, ao que beber, e pensando só em si mesmo, e por causa do seu grande egoísmo de pensar somente em si mesmo, andam então ansiosos e preocupados. Lá em Filipos, aos filipenses que Paulo está escrevendo, ele está escrevendo uma igreja que está sendo perseguida por colocar a sua fé em Jesus. Estavam sendo perseguidos por acreditarem e por depositarem a sua fé em Deus. E esse era o contexto, por isso que estavam preocupados, porque poderiam ser presos, poderiam ser mortos, e esse era a preocupação que estava acontecendo naqueles dias. E Paulo está advertindo aquela igreja que estava vivendo a sua vida com Deus, a sua vida com Jesus, professando a sua fé em Cristo e sendo perseguido por isso, mas mesmo diante dessa circunstância, não andar ansioso, não andar preocupado, porque Deus iria cuidar deles, Deus estava atendendo a vida deles. Paulo, ele escreve essa carta aos filipenses, escreve da prisão, ele estava preso em Roma. E veja que Paulo, ele comunica essa palavra, comunica essa verdade, mesmo estando numa situação totalmente contrária, difícil, preso lá em Roma. E ele diz aos irmãos: não andem ansiosos. E Paulo, quando ele escreve esse texto aqui, ele nos dá algumas orientações para nós vencermos então a ansiedade, para nós vencermos esse sentimento, essa inquietação, esse cuidado exagerado da nossa vida. Paulo, ele diz então que vocês não andem ansiosos por coisa alguma, e em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo, ele está falando àquela igreja, naquele momento, dando uma orientação para vencerem então a ansiedade. E a forma de vencer a ansiedade é orando de uma maneira correta. Ele diz: orem, e orem então apresentando seus pedidos a Deus com ações de graças. Paulo, quando ele orienta aquela igreja a orar, ele também dá as instruções de como orar. E a oração aqui,
que Paulo está se referindo é a adoração a Deus. É você se colocar diante de Deus reconhecendo quem Ele é. Veja que a adoração é falar, é declarar os atributos de Deus, quem Deus é, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é tremendo, os atributos de Deus. Ele é onisciente, Ele é onividente, Ele é onipresente, onipotente. É um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que sabe todas as coisas, é um Deus que vê todas as coisas, que está em todos os lugares. É um Deus que não é limitado, é um Deus que não está aprendendo a ser Deus. O Salmo 46 diz que Ele, o nosso Deus, é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. Fala para nós nos aquietar, descansar e saber que Ele é Deus. Então, esse é o nosso Deus, e não há como você chegar diante de Deus, declarar que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele sabe todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, e depois sair desse período ansioso, achando que Ele não vai cuidar de você, que Ele não vai conseguir resolver aquilo que você está vivendo. Então veja que Paulo está orientando a igreja a orar. E a forma de vencer a ansiedade, de vencer essa inquietação, essa agitação da alma, é você entrar na presença de Deus, apresentar os seus pedidos a um Deus que você já declarou quem é, o poderoso, todo-poderoso, pode todas as coisas, sabe todas as coisas, está em todos os lugares. Um Deus poderoso, santo, ilimitado, bondoso, misericordioso. Então, quando você reconhece quem Deus é e você apresenta os seus pedidos a Deus, você já pode agradecer a Deus, porque você confia no seu cuidado, porque você confia que Ele é um bom Pai, porque você confia que Ele pode tudo e que nada pode impedir a Deus. Então veja que Paulo está orientando aquela igreja a orar da maneira correta, porque quando nós oramos da maneira correta, adorando a Deus, apresentando os nossos pedidos a Deus e pela fé já agradecendo a Deus pelo seu favor, a Bíblia fala no verso 7 dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja que o texto fala que a resposta da oração correta será a paz de Deus, guardando o teu coração e a tua mente, guardando os teus pensamentos e os teus sentimentos. Esta é a obra que Deus realiza. É uma paz que excede qualquer entendimento, que não há explicação, não há como medir essa paz. É uma paz que mesmo em meio à tribulação, às dificuldades, quando nós oramos dessa maneira, nós recebemos esta medida de paz, que faz com que nós venhamos descansar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações. É uma paz que excede o entendimento. É uma paz que guarda os meus pensamentos, os meus sentimentos, guarda a minha alma. A minha alma que estava antes agitada, preocupada, agora recebe um bálsamo de Deus, um alívio, um refrigério de Deus, e ela descansa. Descansa no caráter de Deus, descansa nas promessas de Deus, descansa naquilo que Deus realmente representa para nós. Então esse é o caminho para você vencer a ansiedade. É o caminho de você entrar diante de Deus em oração e receber essa paz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz que Jesus disse que não é como a paz do mundo, mas a paz que excede aquilo que podemos vivenciar no mundo. Ele disse: eu não dou a vocês a paz que há no mundo, mas uma paz superior, e que essa paz que excede todo o entendimento possa guardar os teus pensamentos e guardar os teus sentimentos, para que você não venha se desgastar emocionalmente por causa da ansiedade. O texto ele continua
E o verso 8 diz: finalmente, irmãos, ou ele está falando de um caminho mais excelente aqui, Paulo está dizendo. Ele diz: agora pensem de uma maneira correta, orem de uma maneira correta e o resultado é a paz de Deus. Agora pensem de uma maneira correta. Então tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, se tem boa fama, se é algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo está orientando a nós pensarmos com a mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, se você ler, você vai ver que Paulo está dizendo: completem a minha alegria, pensando semelhante a Jesus, da maneira de Jesus. Então Paulo deseja que a gente pense da maneira que Jesus pensa. E então ocupar os nossos pensamentos, ocupar a nossa mente da maneira correta, com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que tem algum louvor, aquilo que é excelente, é isso que é para ocupar os nossos pensamentos. Porque o nosso comportamento, ele é baseado, é fundamentado nos nossos pensamentos. Há um provérbio que diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, conforme você pensa, assim será o teu comportamento, assim será o teu agir. Então, Paulo está falando aqui àquela igreja para pensar da maneira correta. Porque quando eu penso da maneira correta, eu vou agir da maneira correta. Eu vou obedecer a Deus, eu vou andar com Deus. Os meus pensamentos estarão alinhados com a vontade de Deus. Então Paulo está orientando aquela igreja num caminho mais excelente, que não era só orar quando estiverem ansiosos da maneira correta, mas ocuparem os seus pensamentos, a sua mente em todo o tempo, conectado com aquilo que é puro, com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que tem boa fama, aquilo que há louvor, aquilo que é excelente, ocupar os nossos pensamentos. E aí a pessoa, o seu comportamento, a sua forma de agir e reagir, estará alinhado com aquilo que está na vontade de Deus, na palavra de Deus, porque está pensando da maneira correta. Houve uma renovação no seu entendimento. Aí o texto fala, quando alguém pensa dessa maneira, Paulo ele diz assim, coloquem em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo está falando, olha, eu estou comunicando algo para vocês, não que eu quero viver ainda, mas aquilo que eu já estou vivendo. Então eu estou ensinando vocês a orarem corretamente e pensarem corretamente. E quando vocês agirem dessa maneira, vocês orarem corretamente, pensarem corretamente, vocês vão agir como eu. Por isso que ele está dizendo, tenham eu como exemplo. Olhem para mim, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês estão vendo em mim, aquilo que vocês aprenderam, receberam de mim. Paulo era um modelo para eles. Mesmo preso, não estava ansioso, preocupado, agitado, mas estava confiante em Deus. E aí a continuação do texto, do verso 9 diz, e o Deus da paz estará com vocês. Qual é o resultado? O resultado da oração correta é a paz de Deus. E o resultado do pensamento correto é o Deus da paz que estará com vocês. O que nós vemos muitas vezes são pessoas correndo atrás apenas do favor de Deus. Eles querem a paz de Deus, eles querem o milagre de Deus, eles querem o favor de Deus. Mas Paulo está dizendo, continuem caminhando com Deus, tendo uma vida de oração, de relacionamento com Deus, ocupando a sua mente com as coisas de Deus, de uma maneira correta, de uma maneira certa. O seu comportamento, a sua vida será alinhada com a vontade de Deus, porque os nossos pensamentos vão dirigir o nosso comportamento, a nossa vida diária. E aí quando você ver a sua mente sendo renovada, você estará andando de uma maneira correta. E quando você estiver andando de uma maneira correta, você terá ao seu lado Deus da paz. O que eu quero comunicar ao teu coração hoje, que mais importante do que a paz de Deus
que vem para aliviar você, para tirar você dessa ansiedade, o mais importante é o Deus da paz. É você caminhar ao lado do Deus da paz. É você andar essa nova medida de graça, não de receber uma paz de Deus para um determinado momento da tua vida, mas andar totalmente, plenamente em paz, porque o Deus da paz está ao seu lado. E isso é possível quando nós permitimos que os nossos pensamentos sejam moldados pela palavra de Deus, pela direção do Espírito de Deus, e aí o nosso comportamento, a nossa vida é transformada, e é por isso que o Deus da paz estará ao nosso lado. Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Você que anda ansioso nesses dias, você que tem crise de ansiedade, você que anda inquieto, preocupado, agitado, eu quero dirigir essa palavra ao teu coração. Que o Príncipe da Paz, que o Deus da Paz, que Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, esteja ao nosso lado. Que você seja dirigido pelo Espírito Santo, segundo esta palavra, a viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus não é só conceder a você num determinado momento uma paz, a paz de Deus, mas caminhar ao teu lado. Deus da paz está ao seu lado todos os dias, em todos os momentos, porque você tem andado em obediência com Deus. Amém? Então que essa palavra continue ministrando ao teu coração. Leia o capítulo 4 de Filipenses. Na sequência você vai ver que muitas coisas Deus ainda vai comunicar ao teu coração, e que hoje seja um tempo de cura e de descanso para a tua alma. Quero orar com você. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Te louvamos pela Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui cultuando ao Senhor. E eu oro, Pai, para que mediante a ação do Teu Espírito e a liberação da Tua palavra, haja cura nesse momento, no coração, na mente, nos sentimentos e nos pensamentos de cada um, Senhor, dos Teus filhos, de cada um, Senhor, que está assistindo e orando juntamente comigo. Eu oro nesse momento, Pai, e assim como Paulo nos orientou, nós entramos na Tua presença, declaramos, Senhor, a Tua santidade, declaramos o Teu poder, declaramos que Tu és grande, poderoso, Tu és todo poderoso, pode todas as coisas. O Senhor está em todos os lugares, está comigo aqui e está, Senhor, com cada um, Senhor, que está assistindo esse culto. O Senhor está nesta casa, o Senhor está nesse momento, Pai, juntamente com esta pessoa no seu quarto ou no lugar onde ela está. O Senhor, Pai, sabe todas as coisas, o Senhor conhece o que nós pensamos, sentimos, o que nós estamos vivendo. Nós confiamos, Senhor, em Ti e olhamos para Ti na figura de um Pai amoroso que nos ama e que cuida de nós. Então, Pai, mediante a isso, Senhor, esta declaração e esta confiança no Senhor, nós queremos receber a paz que excede todo entendimento. Eu oro para que a Tua paz seja, Senhor, nesse momento no coração e na mente de cada um dos Teus filhos, de cada um deles, Pai, que confia em Ti, que está apresentando os seus pedidos e no mesmo momento que pede, agradece pela fé, porque confia que o Senhor é capaz de curar, que o Senhor é capaz, Senhor, de operar um milagre no financeiro, na família, nos relacionamentos, no casamento, e nós já Te agradecemos pela Tua obra e pelo Teu favor. Eu quero convidar você, que não quer apenas a paz de Deus, mas o Deus da paz, você que não quer mais viver essa vida de ilusão, ansiosa, preocupada, você que não quer mais viver essa vida angustiada, sem propósito, mas que quer realmente entregar a sua vida ao Senhor, que não aguenta mais viver essa vida infeliz que tem vivido até agora, mas que deseja entregar o seu coração e a sua vida a Jesus, o Príncipe da Paz,
Você que não quer apenas o favor de Deus, você não quer apenas a salvação de Deus, a paz de Deus, o milagre de Deus, mas quer o Deus do milagre, o Deus da salvação, o Deus da paz. Eu quero convidar você a dirigir a Deus uma oração, repetindo aquilo que eu vou declarar aqui, entregando o seu coração e a sua vida a Jesus nesse momento. Diga comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, entregando ao Senhor a minha vida, o meu coração. Eu reconheço que sou pecador e estou arrependido dos meus pecados. Eu oro para que a partir de hoje seja escrita uma nova história na minha vida. Eu não quero apenas o seu favor, mas eu quero a sua presença comigo. Eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida a Jesus e declaro com os meus lábios aquilo que o meu coração crê, que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, e a Ele eu entrego a minha vida, em nome de Jesus.